Olá, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira. Para mim é um privilégio muito grande mesmo estar aqui junto com você novamente, trazendo aí mais um quadro explicando a Bíblia. E hoje um tema bastante procurado, uma pergunta que muitos fazem frequentemente, recorrentemente, que é a respeito de onde estão os mortos? Para onde vão as pessoas que morreram? Onde estão agora? Existe o tal do purgatório? Como que é isso? Nós vamos explicar já, tá? Mas antes disso, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscrevesse aí, ativasse aquele famoso sininho para você ser avisado quando nós postarmos vídeos interessantes, úteis para você. E também, ao final, desse o seu joinha, o seu like, curtisse, se gostar, é claro, e compartilhasse com outras pessoas também este vídeo, ok? Deixe seus comentários também aí. Você pode também sugerir novos temas para estarmos discorrendo nos próximos vídeos. Enfim, essa é a sua contribuição para nós, vai nos ajudar muito, tá? Você fazendo isso pelo nosso canal. Deus te abençoe. Então vamos lá. Onde afinal estão os mortos? Existe o chamado purgatório? Para onde vão as pessoas que morreram? Onde estão agora? Eu gostaria de ler para você um texto na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. É o nosso texto de início, tá bom? E eu vou ler aqui a partir do versículo 13, que nos diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aqui nós, de início, temos uma palavra do apóstolo Paulo, dada à igreja de Tessalônica, com relação àqueles que já morreram. Uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para que eles não ficassem aflitos, entristecidos, sem esperança com relação aos irmãos, aos entes queridos que partiram. Paulo, então, transmite essa palavra de consolo, de esperança, de encorajamento, falando a respeito do futuro glorioso que aguarda-nos na ressurreição dos mortos, e ao mesmo tempo trazendo para nós uma palavra de esperança e conforto com relação aos que partiram. Então vamos lá. Aqui é bom entendermos no versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui Paulo está falando do corpo, da ressurreição do corpo. É bom nós frisarmos em Eclesiastes, eu vou abrir lá Eclesiastes capítulo 12, nos dá uma luz sobre o assunto, morte. Quando fala no versículo 7, o sábio Salomão diz: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando na morte, aliás, a palavra morte quer dizer separação. Separação entre o corpo e a alma e o espírito.
para aqueles que são tricotomistas, né, que fazem diferenciação entre alma e espírito. A morte, então, é a separação do corpo, da alma e do espírito. Para os que são dicotomistas, que não fazem essa diferenciação entre alma e espírito, o corpo é a separação. Aliás, a morte é a separação entre o corpo e a alma e o espírito, ok? Então vamos lá. Mas onde afinal estão as pessoas que morreram em Cristo? Aqui nós sabemos que o corpo foi para a terra, foi para o fundo do mar. Se a pessoa morreu ali, triturada pelos tubarões, não se encontrou o corpo. Se foi cremada, está numa caixinha de cinza, então o corpo é pó. Vai para a terra ou para o fundo do mar, onde quer que os restos mortais da pessoa se encontrem. Mas e o espírito? Será que o espírito e a alma da pessoa ficam no repouso, ficam descansando, ficam no sono da morte, como diz alguns? Ou a alma e o espírito da pessoa vão para um lugar chamado purgatório, onde lá elas ficam se expurgando dos seus pecados, os pecados delas são pagos de acordo com o que ela aqui pecou, e nesse tempo lá no purgatório ela vai pagar os seus pecados, 100 anos, 200 anos, 300, 400, dependendo do que ela cometeu aqui na Terra. Será que existe essa doutrina na Bíblia? Não. Eu posso afirmar com certeza que não. Eu tenho ali lido a Bíblia já por mais de 20 vezes e eu não encontrei a palavra purgatório ou essa doutrina ou algum indício dessa doutrina em lugar nenhum da Bíblia. Mas eu posso afirmar com certeza, com toda certeza e convicção, que a alma e o espírito da pessoa, assim que ela morre, vai para o paraíso junto com Deus. Com certeza. E a prova disso, pastor? Qual a base bíblica? Eu posso citar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Tem um texto que Jesus Cristo nos fala, Lucas capítulo 16, vou aqui abrir para vocês, Lucas capítulo 16, eu vou ler os versículos 19 até o 31. Lucas 16, 19 e 31. O rico e Lázaro, tá? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tá? Então, Jesus, quando citou esse caso, esse acontecimento,
da morte de um homem chamado Lázaro e de um rico, ele fala aqui que quando Lázaro morreu, o pobre, foi junto para o paraíso, junto com Abraão, imediatamente. E o rico, ele foi para o Hades, o lugar de tormento, e havendo uma separação entre eles, onde não havia como passar de um lado para o outro. Então, isto prova que o corpo vai para a terra, o corpo que é pó volta para o pó que o deu, mas a alma e o espírito já seguem imediatamente após a morte o seu destino, ou o paraíso ou um tormento eterno. Eu costumo dizer que o céu, além de um lugar físico, é como se fosse um sonho bom, eterno, que você dorme, sonha um sonho legal, gostoso, maravilhoso, e não quer que aquele sonho acabe nunca. Assim é o paraíso quando a pessoa morre. E o inferno, além de ser um lugar físico, é um lugar de tormento, como se fosse um pesadelo, que você tem aquele pesadelo e não vê a hora que o pesadelo termine. Assim é o inferno, um pesadelo interminável. Mas é bom frisar também que os dois lugares são também lugares físicos e, ao mesmo tempo, este estado de alma, esse estado de espírito, ok? Tem uma outra prova também que mostra que assim que a pessoa morre, já segue o seu destino, que está nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, ditas ao ladrão da cruz. Lembra-se daquelas palavras que Jesus disse? Lucas capítulo 23, versículo 42. Mesmo evangelho de Lucas aqui, capítulo 23, versículos 42, que nos diz assim. Vou ler aqui para vocês. Lucas 23, 42 e 43. Então, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha só, as palavras de Jesus ditas ao ladrão que se arrependeu ali ao lado dele na cruz, mostram que imediatamente após a morte, a pessoa que morreu em Cristo, a pessoa que morreu se arrependendo dos seus pecados, vai imediatamente para o paraíso, lugar onde estará para sempre com Deus. Então tá aí, ó. Então, vemos aqui que não existe um lugar intermediário, tanto para a pessoa que morre com Cristo, como para a pessoa que morre sem Cristo, um lugar intermediário onde ela fica ou no sono da morte, ou em algum lugar se expurgando seus pecados. Não existe esse lugar intermediário. Não. A pessoa, assim que morre, o pó, como diz Salomão no livro de Eclesiastes, volta à terra que o deu, e a alma e o espírito seguem o seu destino. Se morreu com Cristo, vai para o paraíso; se morreu sem Cristo, vai para o tormento eterno. Ok? Ok, pastor. Então o senhor falou a respeito de quando a pessoa morre, tanto os ímpios como os justos, que o corpo, que é pó, volta para a terra, volta para o pó que o deu, a alma e o espírito vão para o seu destino, paraíso ou tormento. Mas e com relação aos corpos? O que acontece com os corpos que ficaram na terra, ou no fundo do mar, ou numa caixinha de cinza, onde quer que for? O que acontece com esse corpo? A Bíblia, queridos, ela tem resposta para tudo. E na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, também, no texto que nós lemos inicialmente, diz assim, olha, se você reparou bem, dizemos a vocês, versículo 15, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Tá?
Pois dada aqui os que dormem, voltando a repetir, é o corpo na terra, na sepultura. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui o versículo, clássico versículo que fala sobre o arrebatamento, tá? Não importa se a pessoa crê que o arrebatamento vai se dar antes do milênio, depois do milênio, importante é saber que vai haver esse arrebatamento, ou seja, a nossa união já num corpo glorificado, um corpo modificado com o Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição do corpo físico, daqueles que morreram, também já agora um corpo transformado, glorificado, para estar unindo-se a alma e o espírito, para estar eternamente com Deus. Então aqui está a resposta. Os corpos daquelas pessoas que morreram em Cristo permanecem na sepultura, no fundo do mar, numa caixinha de cinza, onde quer que for, até o dia do arrebatamento, que não sabemos quando será, mas que acontecerá. Quando acontecer o arrebatamento, que nós ganharmos um novo corpo glorificado para subirmos ao céu para estarmos para sempre com Cristo, antes dessa nossa transformação do nosso corpo, acontece a ressurreição dos corpos físicos daqueles que morreram em Cristo. Para então, esse novo corpo glorificado, ressurreto, exatamente como Jesus ressuscitou dentre os mortos, vai se unir a alma e o espírito que já estão com Deus no paraíso. E aí então, aquela pessoa que morreu em Cristo ganha um novo corpo agora, um corpo glorificado. Antes ela estava no paraíso só a sua alma, seu espírito. Mas agora, na ocasião do arrebatamento, esse corpo que estava na terra, que estava no pó, dormindo no pó, né, o corpo, não a alma. Esse corpo sobe então para se unir com a alma e o espírito da pessoa, ok? E tem outros versículos ainda que corroboram com isso. Vamos ler lá no Antigo Testamento? Eu vou ler aqui para você em Daniel capítulo 12, versículos 2 e 3. Diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Novamente aqui fazendo menção aos corpos, tá? E essa referência a multidões que dormem no pó da terra, que acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna ou desprezo eterno, está falando do corpo, tá? O corpo físico, o corpo que vai ressuscitar, o corpo que estava morto no pó da terra. Então aqui nós vemos que haverá essa ressurreição do corpo, tá? Para se juntar, unir a alma e o espírito, que vai acontecer em duas etapas. A primeira etapa, para aqueles que morreram em Cristo, na ocasião do arrebatamento. E aqueles que morreram sem Cristo, os que morreram na impiedade, os ímpios, quando eles vão ressuscitar? No dia do juízo final, tá? Tem um versículo em Apocalipse, aliás, tem vários versículos em Apocalipse que falam sobre o juízo final, e aqui mesmo, olha, no livro de Daniel, que é chamado Apocalipse do Antigo Testamento, também faz referência a isso no capítulo 12 que nós lemos, onde diz que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Tá? E ainda no livro de Daniel, capítulo 7, eu vou ler aqui para vocês, no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10, que diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas.
De diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Olha aí. Então aí está, aqui fala do juízo final, do juízo do grande trono branco, onde estarão sendo julgadas as pessoas que morreram sem Cristo, mas julgadas não para definir o seu destino, que já estará definido aí. Assim como o julgamento dos salvos, que já estão salvos, acontecerá então somente para a entrega de galardão, o prêmio, o tipo de prêmio, o galardão que essa pessoa vai receber na eternidade pela sua vida, os seus atos que ela praticou, enfim, ela já está salva, aquela pessoa que morreu em Cristo. O dia do julgamento vai ser tão somente para dar a ela o seu galardão, os seus prêmios, a recompensa pela vida que ela levou, pelo seu trabalho aqui na terra. Enfim, é isso, tá? Mas tem alguns versículos ainda que corroboram com tudo isso, que ao final, nessa conclusão, eu deixo aí para você. Então, no Apocalipse, o versículo que eu fiz referência está no capítulo 20, versículo 11, que diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então está aí, ó, texto de Apocalipse corroborando com tudo isso que nós falamos até aqui. Ok? E agora, para finalizar, queridos, é bom frisar também que Hebreus 9, 27 também fala do juízo. Diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então esse versículo também serve para confirmar que não existe reencarnação, não existe uma segunda vida, uma segunda chance. Não existe isso na Bíblia, nem reencarnação, nem purgatório, porque Hebreus 9, 27 está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então morreu uma vez, já vem o juízo. Não tem uma segunda vinda, uma segunda vida aqui na terra, não tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade, não tem o purgatório para se livrar dos seus pecados, para ser ali punida pelos seus pecados, para se purificar dos seus pecados. Não existe, tá? Então, é morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ok? Então, outros versículos para nós concluirmos, corroborando com essa tese que nós defendemos, que é a tese bíblica, que é o que a Bíblia afirma, que os mortos em Cristo, assim que morrem, já vão direto para o paraíso eterno. E concluindo, nós temos aqui um texto na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículos 8 a 10, corroborando com tudo isso que nós dissemos até aqui, onde Paulo afirma: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, queridos, vale a pena servirmos a Deus, vale a pena nós andarmos segundo a palavra de Deus nos orienta, porque seremos recompensados por tudo isso, com certeza. A verdadeira vida não é aqui. Aqui ainda não é a vida.
a verdadeira vida ainda vem, a vida eterna, as coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum jamais ouviu, nem subiu ao coração humano algum. São as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Sim, eu costumo relatar uma parábola para explicar isso. Tente imaginar 2 bebês gêmeos vivendo dentro de um útero materno, dentro da placenta. Imagine eles conversando um com o outro, dizendo assim, um dizendo para o outro: que vida, hein? Que maravilha estarmos aqui dentro desse útero materno, dentro dessa placenta, tomando esse líquido amniótico, vivendo dentro dessa bolsa. Que maravilha, isso é que é vida, né? Isso que é vida. Não creio que exista uma outra vida além dessa, isso é vida. Mas aí imagine no momento daqueles bebês serem expulsados de dentro do ventre. Imagine a crise, imagine a dor. Quando a mulher está para dar à luz, a bolsa já se rompeu, lá já se foi o líquido, eles começam a sentir-se desconfortáveis dentro do ventre e são expulsos, aquela força toda para eles passarem por aquela passagem estreita, eles pensando: o que aconteceu? O que está acontecendo? Parece que tudo se acabou, tudo está se acabando. Eles pensam que é o fim para eles, mas não, é o começo. É o começo da vida fora do ventre da mãe. É o começo da vida fora do útero materno. E aí, a partir do momento que eles nascem, eles saem à vida, eles começam a crescer, a descobrir coisas novas ao seu redor. Cada dia uma coisa nova, cada dia novas pessoas, cada dia novos ambientes, novas coisas. Eles ficam maravilhados. Eles falam: poxa, isso sim é vida. E não aquela que nós tínhamos dentro do ventre da mãe. Isso sim é vida, hein? Que vida! Mas aí nós crescemos. Passamos por tantas experiências na vida, tantas desilusões, frustrações, tantas lutas, tantas coisas que nós enfrentamos, na verdade, e aí nós descobrimos que aqui ainda não é a vida verdadeira. Essa vida aqui ainda não é a verdadeira vida. A verdadeira vida vem depois. É depois, é na eternidade. Aquilo que Deus tem preparado para os que o amam, que olho nenhum viu, ouvido jamais ouviu, nem subiu ao coração humano. São as coisas que Deus tem preparado para você. São coisas lindas, maravilhosas. Por isso vale a pena entregar a sua vida a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele tudo fará. Entrega a tua vida ao Senhor. Ele tem coisas maravilhosas preparadas para você. Quando nós aceitamos o perdão que Cristo nos oferece na cruz, quando entregamos a vida a Ele, passamos a ser morada, habitação do Seu Espírito Santo. O Seu Espírito Santo nos ensina, nos orienta o caminho que nós devemos seguir, como nós devemos andar nesse caminho que é Jesus, único e verdadeiro caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o Espírito Santo quem vai te orientar, conduzir. A vida cristã não é uma vida de regras enfadonhas, difíceis de seguir. Não, a vida cristã, o nome diz, é vida, vida com Deus. É a verdadeira vida, é viver com Deus. Nós já estamos no reino, inseridos no reino, já estamos começando a gozar dos privilégios que nós teremos daqui por toda a eternidade. Apesar de estarmos ainda limitados aqui nesse corpo físico, ainda sujeito ao pecado, sujeito às coisas que são da terra, sujeito às doenças, enfermidades, à morte física, enfim, tantos males, angústias, mas nós já estamos experimentando um pouquinho desse prazer que vamos ter por toda a eternidade. Por isso, para isso, nós precisamos entregar nossa vida a Jesus, para já desfrutarmos dessa paz que Ele nos dá. Eu estou experimentando essa paz já fazem mais de 40 anos. 40 anos. Que eu entreguei minha vida a Jesus, confiando nele, para o perdão dos meus pecados. Ele me perdoou, transformou a minha vida, me deu nova vida, me deu a paz que eu não tinha. Hoje eu tenho essa paz, já desfruto dessa paz
que eu terei por toda a eternidade, mesmo depois da morte do corpo. Aí sim eu terei essa paz em toda a plenitude, a paz completa. Na eternidade só haverá alegria, paz, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, as coisas antigas se passaram. Se você hoje está triste com relação a algum ente querido que partiu, uma pessoa que você amava, console-se com as palavras do apóstolo Paulo. Você ainda pode ver, ainda pode estar com essas pessoas na eternidade. Se essa pessoa partiu com Cristo, partiu tendo entregue a sua vida a Jesus, você pode se encontrar com ela ainda, entregando também a sua vida a Jesus. Pedindo que o Senhor Jesus perdoe você dos seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida para você estar salvo, salva, e viver a eternidade com Cristo e com todos os seus entes queridos que partiram com Cristo, estando em Cristo. Isso é fácil, é simples. Basta você entregar a sua vida a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, confiando nele para a sua salvação, pedindo que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração. Romanos 10, 8, 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você crê em Jesus? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar, para perdoar os seus pecados, para levar o castigo, a punição no seu lugar? E que se você crer nesse sacrifício que Ele fez pela tua vida, você estará salvo, salvo? Basta somente crer, aceitar o perdão que Jesus te oferece na cruz e entregar a sua vida a Ele. Se você deseja fazê-lo agora, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, peço perdão de todos os meus pecados, peço que Tu me lave e me purifique no sangue de Jesus. Peço que Teu Santo Espírito venha habitar em mim, escreva meu nome no livro da vida, para que eu esteja salvo, para que eu possa ter essa eternidade de prazer, de gozo e de alegria, prazer e paz eterno. Senhor, me arrependo da vida que eu levava, e agora, com Teu Santo Espírito habitando dentro de mim, com a Tua palavra me ensinando, eu creio que eu vou andar nos Teus caminhos e assim estou salvo, estou salva. Em nome de Jesus. Amém. Se você entregou a sua vida de coração a Jesus, creu nele, pode ter certeza que você está salvo, está salva. E você vai ter esse prazer, esse gozo, essa alegria eterna nos céus, tá? Agora, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, passe adiante essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para ser informado quando postarmos vídeos úteis e interessantes para você. E também aí na descrição do vídeo nós temos aí um convite para você participar do nosso grupo de WhatsApp, onde além de orações todos os dias, você vai estar recebendo meditações, reflexões, mensagens, estudos da Palavra de Deus, leituras bíblicas diárias para você ler a Bíblia toda em um ano. Nós temos um plano de leitura bíblica. Enfim, você pode se aconselhar conosco, você pode fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Participe desse grupo de WhatsApp conosco. Leve outras pessoas também a participar desse grupo conosco. Descrição aí aliás, o convite para participar do grupo está aí na descrição do vídeo. Quando você aperta aí aquela setinha para baixo, vem aquelas informações do vídeo, aí vai estar um convite do WhatsApp, tá bom? E enfim, desejamos que você esteja sempre bem, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, esteja nessa caminhada conosco, ok? Novos vídeos estaremos postando, você pode inclusive dar sugestões de vídeos, onde você tem dúvida, quais vídeos nós podemos estar produzindo aí futuramente. E todas as semanas, todos os dias temos novos vídeos para você, tá bom? Forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, pastor Jonas Leite Siqueira, e conte conosco nesta caminhada. Você fez a melhor decisão, a melhor escolha da sua vida, e eu creio com certeza que você, a partir de agora, você tem uma nova vida se você tomou essa decisão. Deus te abençoe em tudo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.